Rádio Heliópolis. É música o tempo todo. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Lá você encontra a melhor culinária nordestina. Baião de 2, acompanhado de carne com mandioca. Todas as quartas e sábados. Aquela deliciosa feijoada. Temos espaço kids para as crianças brincarem. Música ao vivo. Todos os sábados, a partir das 20 horas. Faça sua confraternização conosco. Informações e reserva pelo telefone 2264-1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. 87,5 é a sua rádio. Se o seu carro riscou, bateu, amassou ou precisa fazer um reparo na pintura, leve o seu automóvel hoje mesmo na Funilaria Pintura do Libera. Fazemos reparos, restaurações em carros antigos, recuperação de para-choque, polimento e cristalização. Funilaria Pintura do Libera. Garanto que não tem orçamento mais barato. E tem mais. Se você falar que ouviu na Rádio Comunitária Heliópolis FM, você tem 20% de desconto. Anote o nosso endereço: Rua Luta Popular, número 11B, na Cidade Nova Heliópolis, ao lado do Lava Rápido do Nando. WhatsApp 97173-1300. Repetindo, 97173-1300. Funilaria Pintura do Libera. O seu carro em alto brilho. 87.5. O sorteio do Hipercap ABC é exclusivamente para a nossa região. Adquira o seu agora mesmo em um ponto de venda mais próximo da tua casa. Lembrando, são 24 prêmios valiosos. Você adquirindo, você estará ajudando o GRAC a combater e vencer o câncer infantil, você tendo direito de resgate. E o horário do sorteio é neste domingo, 10 horas da manhã. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Hipercap ABC e pelo Facebook. E também agora na nossa rádio 87.5. Adquire o seu e boa sorte, ajude e concorra! Chegou a oportunidade que você esperava. Saia do aluguel com o nosso lançamento ao lado do metrô e Terminal Sacomã. Empreendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com as melhores condições. Escritura grátis, subsídio do governo. Use o seu FGTS. Compre sem entrada. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com lazer de clube, completo para você aproveitar os melhores momentos com a sua família. Comprando o seu apartamento conosco, você ganha uma churrasqueira ecológica a carvão. Chame agora mesmo pelo WhatsApp 11 9 6921 4812. Repetindo, 11 9 6921 4812. E aproveite todos esses benefícios. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, o programa Alô Pessoas agora a partir das 15 horas e 16 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis FM, aqui no nosso programa Alô Pessoas, comigo Cássio Gama, até às 5 da tarde, aqui nessa programação de domingo, nesse 20 de outubro de 2024. Já estamos ao vivo também na nossa live, lá no nosso Facebook da Rádio Comunitária Heliópolis. Procura a gente lá no Facebook como Rádio Comunitária Heliópolis, que já estamos ao vivo lá para todo o Brasil, para todo o mundo, e também via internet pelo heliopolisfm.com.br, pelos aplicativos, lá na Play Store, estamos lá, só procurar o nosso aplicativo exclusivo, e também pelo Rádiosnet, procura a gente e sintonize de qualquer lugar do mundo. E estamos no penúltimo domingo do mês, e você já sabe, quem já acompanha a gente aqui, já sabe que é o nosso Domingo Terapia. E quem está lá nas redes sociais também viu a gente divulgando que hoje a gente traz aqui essa temática sobre autoestima no olhar da psicanálise. Então temos duas psicanalistas aqui, a Keren Apuc, espero não ter errado esse nome, mas depois ela vai falar se está certo ou não, e também a Osmélia César para falar desse tema aqui sobre autoestima. Saúde mental muito importante nos dias de hoje. Então fica com a gente, eu, Cássio Gama, e daqui a pouco também a blogueira do samba, Roliveira, aqui na sua companhia nesse domingão para a gente conversar sobre saúde mental, autoestima. Você sabe o que significa, né? Será que você está
tem autoestima mesmo ou pouca autoestima? Então a gente conversa a partir de agora. Então eu quero apresentar para vocês aqui a nossa convidada e agradecer primeiro, né, a Lídia Guerra, lá do Espaço Conhecer Saúde Integrada. Ela está indicando esses profissionais aqui maravilhosos para falar da gente sobre saúde mental. Então quem quiser pode procurar, né, o Conhecer Saúde Integrada lá no Instagram. Só procurar lá, @conhecer com S, _ Saúde Integrada. Então, curte, comenta, compartilha, né? Conhece todo esse trabalho que a Lídia Guerra desenvolve lá no Conhecer e também das meninas que vão se apresentar a partir de agora. Então, Keren, seja bem-vinda aqui à Rádio Comunitária. Muito obrigado pelo seu tempo, né, disponibilidade para falar de um assunto tão importante que é a saúde mental. Obrigada, Cássio. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Keren, sou psicanalista e quase certinho, o H faz um som de R, Keren Rapuk. Keren Rapuk. Muito feliz de estar aqui, obrigada. Então você está lá nas redes sociais também, Keren, e eu gostaria que você compartilhasse também com a gente aí o seu trabalho, né, o que você desenvolve, conta um pouco para o pessoal que queira, né, te procurar para saber mais do seu trabalho. Então qual é a linha que você traça ali, né, da terapia, então conta um pouquinho. Então, eu trabalho com a psicanálise, eu atendo em clínica, né, em consultório, atendo crianças, adolescente, adulto, idoso. Meu Instagram tá como Keren, eu Keren Rapuk, eu mudei há pouco tempo, eu Keren Rapuk, e o meu trabalho é principalmente com adultos, é o público que eu mais me identifico para trabalhar, mas também atendo crianças. E a psicanálise é essa via do inconsciente, essa terapia que trabalha o inconsciente, é algo que está lá mais na infância, na raiz daquilo que a gente faz hoje em dia. Então, os nossos desejos mais guardadinhos lá no fundo, é uma terapia que as pessoas acham que é tão complexa, mas em clínica é gostosa também. O tempo vai passando e é de autoconhecimento, né, tudo. Mas essa terapia é um pouco mais profunda. Eu trabalho agora, no momento, estou só trabalhando com a psicanálise, mas eu sou formada em constelação familiar, em barras de axis, em astrologia também, e essas terapias mais holísticas, mas estou só, no momento, trabalhando com a psicanálise. E quem quiser, se atende também online, ou como funciona? Atendo online, presencial, em São Bernardo do Campo, no presencial, na Nova Petrópolis, e online, tá? Todo mundo, né? Todo o Brasil aí que queira, né, procurar o trabalho da Keren, procura lá, eu Keren Rapuk. Se você tiver dificuldade, pode ir lá no nosso post também, no alô.pessoas, que está lá marcado os arrobas de todas as meninas aqui, para você ali ter contato ao trabalho delas, né, e conhecer. E bem-vinda também aqui aos Osmélia César, que vai falar um pouquinho aí do trabalho que ela desenvolve, também aí da carreira, né, a formação dela, compartilhar aí um pouquinho do seu trabalho. Seja bem-vinda, Osmélia. Então, obrigada, boa tarde, Cássio. Tarde, Keren. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E eu trabalho com a psicanálise. Eu comecei na psicanálise há mais de 15 anos. E é uma área que sempre me despertou interesse, justamente por ser uma área que vai de encontro com o conhecimento de si mesmo, né? Você conhecer o teu self, você saber quem é você, né? Independente do seu nome. Porque eu chego e pergunto, Cássio, como é seu nome, né? E você vai, meu nome é Cássio. Mas independente do nome Cássio, quem é você, né? Quem é você lá na essência? Então, independente do nome, independente de onde eu moro, quem sou eu, né? Que espaço eu ocupo, o que eu me tornei ao longo da vida, o que a minha família, meus ancestrais e aqueles que cuidaram de mim enquanto eu era bebê, que eu era só um corpo, né, como diz o Winnicott, eu era só um corpo, eu não era uma pessoa, e de repente o conteúdo que é colocado em nós, e que, se bem colocado, se ele for num ambiente saudável, acolhedor, né, com um ambiente de contenção, e você tiver facilidade, não precisa ter seu ambiente perfeito, né? Isso não tem a ver com coisas materiais, mas sim com afeto e com a pessoa que te cuida, né? Sendo a tua mãe ou não,
sendo cuidador, que ele tenha condições, que ele se adapta a esse bebê, que é só um corpo por enquanto, para que ele possa se desenvolver. Então, isso foi muito interessante, assim, desde de muito nova, uma coisa que era a minha questão, por que as pessoas são diferentes diante de tantas situações, por que as pessoas reagem de forma diferente diante de situações, né? E só que a vida, né, o inconsciente, né, o meu inconsciente me levou para uma carreira. Eu aprendi idiomas, né, muito cedo, então eu fiz uma carreira em multinacionais, tive cargos muito representativos, e sou uma pessoa de comunicação, então eu sempre gostei também muito do que eu fiz, baseado na comunicação, na interpretação, na tradução, enfim. E depois, quando eu me realizei nessa carreira, terminei essa carreira, eu falei, agora eu vou fazer aquilo que está mais lá no fundo da minha alma, que era a minha questão. Aí eu fui fazer já tinha feito pedagogia, né? Aí eu falei, agora eu vou fazer psicanálise, estudei 4 anos de psicanálise, me formei. Depois fui fazer uma pós-graduação na Unip, me formei em psicoterapia breve, operacionalizada com o pessoal da USP. E aí, quando eu estava terminando, eu falei, por que não agora psicologia? Aí fui me matriculei no primeiro ano e agora, em dezembro, finalzinho de dezembro, eu já estou me graduando pela Uninove, na psicologia também. E o próximo passo, estou com uma grande tendência aí para neurociências. Olha só, em poucos minutos, a Osmélia já deu uma aula aqui para a gente de busca de conhecimento, né? Exato. Com importância de buscar o conhecimento. E ela falou algo que é muito, gente... quem sou eu, né? Quem sou eu aí na fila do pão, como se diz aí na gíria, né? Quem sou eu? A gente tem uma dificuldade de falar quem é a gente, né? Eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Quando um processo ali, sei lá, uma apresentação, quem é o Cássio? Você fica meio travado, né? E acho que é um relato de muitas pessoas, né, Keren? Sim, eu me lembro que quando eu estava no início da formação de psicanálise, o professor perguntou, ele falou assim, eu desafio vocês a responderem quem é vocês, sem dizer cargo, sem dizer se tem filhos, o que vocês têm, mas o que vocês são. Porque entre o ser e o ter, existe aí um hiato, né? Um espaço muito grande. E eu não soube responder, né? E ali eu falei, nossa, eu acho que o propósito para mim também, terminar essa formação, vai ser conseguir responder quem sou eu. Porque esse quem sou eu, ele vai mudando, né, com o tempo, ele vai mudando com as nossas experiências, com as nossas vivências, mas naquele momento, eu gosto de falar hoje, né, quem eu estou, mas para você saber quem eu estou, né, o que é como eu estou aqui, você acessar esse ser. Você tem que voltar alguns passinhos antes para descobrir ali na raiz mesmo, né? Isso. Que é cargo, né, funções, você está passando por aquilo, né? Não quer dizer que você é aquilo sempre, para sempre. Você está sempre ali evoluindo, como a Kelly trouxe ali, já fez, uma pessoa que tem ali uma bagagem, né, de profissional, está buscando novos conhecimentos, então você vai, tinha uma frase que eu não vou lembrar agora, mas é impossível você mergulhar no rio e sair, né, novamente dele sem ter mudado, e a faculdade é isso, você mergulha ali no rio, dificilmente você vai sair a mesma pessoa, o mesmo Cássio, quando você entrou ali na faculdade, depois você saiu, você entra um Cássio, sai um outro Cássio, e ali você vai se descobrindo, até então na faculdade você costuma, eu vou seguir por esse caminho, aí no meio ali você fala, não é por isso, nesse caminho que eu vou seguir, é outro, você vai ganhando outros vertentes ali, né, outros conhecimentos, outros vieses, né? interessando por outras coisas. E, gente, agora, 3h27, você chegou agora, está na live lá da Rádio Comunitária Heliópolis FM, aqui é o programa Alô Pessoas, comigo Cássio Gama, também aqui a blogueira do samba, Rô Oliveira, estamos ao vivo aqui com o nosso Domingo Terapia, lembrando que todo penúltimo domingo do mês, a gente fala sobre saúde mental aqui na Rádio Comunitária, no nosso programa Alô Pessoas. E daqui as boas-vindas para ela também, a Rô Oliveira, que está aqui com a gente, já está ali com muitas questões, muitas dúvidas pela cara dela aqui, que eu já estou olhando aqui, quem está ali na live está acompanhando a gente, então está com muitas dúvidas também, né, Rô? Sempre surge, né? Boa tarde, Keren, boa tarde, Osmélia. Boa tarde, Cássio Gama, essa comunidade que a gente ama, né? Estamos aqui para mais um Domingo Terapia e a gente sempre aprende muito, né? Como é bom ouvir, né, cada participante que passa por aqui e tudo se concentra no autoconhecimento, não é, Cássio?
sobre o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? A gente está falando aqui Exatamente. da dificuldade que a gente tem, né? A gente tem uma dificuldade ali de falar da gente mesmo. Quem sou eu, né? Antigamente, nas entrevistas, tinha essas redações, pedia para fazer a redação ali, quem é você? Quem sou eu? Aí você meio que, você sempre caía nesses vieses mesmo, de falar, ai, eu moro em tal lugar, sou de São Bernardo do Campo, moro no bairro tal, e você não acabava falando nada. E no fim, quem é Exato. você? Aí você fica ali com muitas questões. Mas eu sou mais assim pelo pensamento da Keren, que falou agora como eu estou. Eu acho que isso deixa a gente mais assim, mais centrada, podemos dizer assim, né? Eu acho que mais centrada e mais permissiva para as mudanças, para as possibilidades. Isso. Acho que mais fora do controle, assim, que é o nosso maior desafio, né? Sair do controle. Inclusive é o que eu tenho trabalhado na minha terapia, né? Como sair do controle. E acho que essa como eu estou é estar mais suscetível a mudanças, né? Mais mutável nesse lugar. E eu gosto. E há uma grande dificuldade, né? A gente lidar com a mudança. Sempre há ali uma resistência, né? No início, o ser humano ele foi feito para se movimentar, né? Estar em constante movimento. Mas a gente encontrou ali, acho que depois dos nômades, né? Alguém teve a ideia assim, por que a gente não começa a plantar ali o nosso alimento e ficar por aqui mesmo, né? A gente ficou meio acomodado ali, ficar no quentinho, com o nosso conforto, na nossa zona de conforto. Sim. E a zona de conforto é perigosa, né? A gente teve aí recentemente, né? Muitas pessoas tiveram problema com a energia elétrica, né? Com a nossa distribuidora aí de energia. E eu parei para pensar um pouco ali em casa, que eu falei, no escuro eu descobri tanta coisa em casa. Eu descobri que eu não tinha uma lâmpada, não tinha vela para acender, descobri um monte de coisa que eu não estava preparado para enfrentar aqueles 3 dias que eu passei no escuro. Então eu trouxe uma reflexão, que às vezes é na dificuldade, a gente é forçado. Foi algo que pegou a gente de surpresa. Vai voltar daqui 3 horas, daqui, sei lá. A gente ficou 3 dias, quase 4 dias sem energia. E trazer isso para a vida, né? É no momento difícil que você tem que falar, você tem que levantar aí a bunda da cadeira e começar a tomar um rumo diferente da sua vida. Nossa. E trazendo para nossa temática também, né? A autoestima. Como que eu tô levando a vida? Eu tô levando a minha vida no automático? Será que eu tenho que parar e forçar a buscar um outro rumo? Eu acho que dá pra gente iniciar, né, Os, com o exemplo, né? Essa reflexão que você trouxe do escuro. Do escuro. Como é no a escuro, partir... No escuro eu desliguei meu celular, eu comuniquei mais com as pessoas que estavam na minha casa, eu trouxe bate-papos que normalmente a gente tem quando a gente não está vidrado ali no celular. Você começa a falar de papo, e aí, como tá lá no seu emprego, tal, você lembra disso? Você começa a desviar o foco, né, das telas, e você busca conexões mais reais, né? Reais com as pessoas ali próximo da sua casa. Então, Cássio, aí entra um outro termo, né? Que não tem a ver aí com o assunto de hoje, mas que é um termo que eu amo muito, que está sendo agora bastante divulgado no Brasil, mas é um termo já que nos outros países, nos outros idiomas, é uma coisa que já vem sendo praticada desde sempre. E o Brasil está começando agora, a literatura é bem pobre ainda em português, que é o termo resiliência, né? E eu acho a resiliência é onde a gente tem, através da resiliência, diante de uma dificuldade, como você está citando aí, ficar sem luz, né? Diante de catástrofes, enfim, é onde você busca dentro de si a tua capacidade, né, de, usando um termo bem simples assim, se te derem um limão, faça a melhor limonada do mundo. Então, isso é uma capacidade que é inata para algumas pessoas e algumas pessoas desenvolvem, né? E nesse mundo globalizado agora, mediante tanta interação, tantos relacionamentos, múltiplos relacionamentos, então é quase que difícil ter essa resiliência inata, ela precisa ser bastante desenvolvida e ela é bem importante para o próprio conhecimento, para o próprio autodesenvolvimento, porque você sai bem mais forte de cada situação. Você faz fortalecido, você se programa, você se planeja para as intempéries da vida, né? As tempestades que estão por vir. Você vai fortalecendo seu barquinho ali, né? Para enfrentar grandes tempestades. E a contribuição que, embora as pessoas não tenham consciência, mas a
a consciência da tua participação, quando você é resiliente, você fala, mas eu sou tão pequenininho, o que eu vou fazer? O que vai adiantar? Não, a tua atitude, ela também, você é bastante participativo na sociedade, na comunidade e no mundo, com a tua forma de ver, com a tua capacidade de resiliência. Exatamente. Gente, trazendo um pouco aqui para nosso tema de hoje, né, a autoestima. E eu pesquisando ali esse negócio de inteligência artificial, né, eu falei, deixa eu bisbilhotar aqui, o que a inteligência artificial vai trazer para a gente, o que é autoestima, né? Aí ela trouxe aqui explicando, né, que a autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma, incluindo aí sua autoimagem, confiança e valor próprio. E eu destaco aqui esses 3 itens, né, que ela traz: autoimagem, confiança e valor próprio. É isso mesmo? Qual é o pensamento de vocês aí, trazendo aí as referências, né, bibliográficas de autores, né? Certamente tem um autor que fala disso com propriedade. Então, vocês poderiam aí falar um pouco mais nesses itens de autoimagem, confiança e valor próprio? Tá, eu acho que não tem melhor, né, pra gente se apoiar, pensando no viés psicanalítico, do que o Winnicott, né? Eu e a Os conversou, e a gente gosta muito de trazer esse falso self e o self verdadeiro que ele menciona. O Winnicott foi um pediatra, e ele era também psicanalista, então ele se aprofundou em estudos nessa primeira infância, e da relação da mãe com o bebê. Então, a autoestima é a forma como eu me avalio, é a forma como eu me percebo no mundo, né? Como que eu vou entrar nesse como que eu estou, quem eu sou, quem eu estou, o que eu posso fazer no escuro, quando eu não tenho luz, a minha resiliência, a minha capacidade de ter resiliência. E então ele fala dessa relação com a mãe ali na primeira infância, que é uma mãe suficientemente boa, que é o termo que ele usa, que vai desenvolver essa autoestima. Então ele fala muito do ambiente, que o ambiente ele pode ser um ambiente com vínculo, ele pode ser um ambiente acolhedor, ele se sendo um ambiente muito gostoso e um ambiente saudável, Sim. eu vou desenvolver uma autoestima melhor. E aí essa mãe suficientemente boa, ele está nos contando sobre aquela mãe que pune adequadamente, aquela mãe que corrige, né, adequadamente, mas aquela mãe que traz vínculo, que traz contorno, que traz afeto, que traz o olhar. Então, a gente vai, né, se basear nessa... E principalmente, assim, o sentimento, a sensação que a criança tem, principalmente de confiança. Acho que a confiança é um fator primordial, né? Porque a criança vai começar a explorar o seu ambiente, ela vai em busca da descoberta, mas ela sabe que a mãe está ali, e mesmo que a mãe não está atendendo, não está amamentando naquela hora, trocando naquela hora, ou fazendo o que ela quer, ela sabe que pode confiar, né? A mãe pode estar fisicamente um pouquinho distante ali, ou até eu acho que trabalhando fora, mas ela tem a confiança, ela sabe que a mãe está ali, né? Então isso dá condição e a segurança para ela avançar, para ela ir em busca de encontrar a si mesma, né? Sim. De desenvolver seu potencial, né? Porque o bebê, quando ele nasce, ele é um corpo, ele tem um potencial a ser desenvolvido, mas ele depende do cuidador, da mãe, do ambiente facilitador, para que esse potencial, como uma árvore, né? Você vai plantar macieira, você coloca semente, mas se o solo não for fértil, não vai se tornar uma árvore. E o bebê, ele é um corpo, assim, ele como uma semente, então ele depende desse ambiente, né? E esse ambiente facilitador, essa mãe suficientemente boa, na teoria de Winnicott, que permite a criança se desenvolver e, se for favorável, quer dizer, colocando os limites, sim, porque se não houver a frustração, se fosse tudo perfeito, tudo como ele quer, ele não se desenvolve bem. Ele tem que ter, inclusive, a frustração para ele poder lidar com a realidade quando adulto. E no processo ali de crianças, né, como melhorar essa autoestima em crianças, também pode incluir métodos, né, como elogios sinceros, né, apoio emocional, estímulo à independência, ensino de habilidades sociais, modelo de comportamento positivo. Sim.
para o Winnicott, né, ele vai pensar sobre o que é, então, uma autoestima para esse conceito, né, para ele. É a capacidade que o indivíduo tem de integrar em si como uma pessoa autêntica. Então, autenticidade e avaliar a si mesmo de forma verdadeira, mais verdadeira, porque essa questão, né, da mãe suficientemente boa, que é a mãe que frustra adequadamente, mas é a mãe também que dá o contorno, que dá o vínculo, vai dizer também sobre a minha capacidade de como eu sei quando eu tenho que melhorar e eu sei quando eu tenho que me gratificar, eu sei quando eu tenho que celebrar as minhas conquistas. Então, eu acho que passa muito por esse viés também. A autoimagem para a psicanálise, ela é extremamente importante, mas antes da autoimagem, para que a gente tenha essa autoimagem legal, a gente vai passar por esse processo lá do bebê, dos cuidados maternais. E quando a gente fala também de amor próprio, né, que é uma palavra muito dita aí nas redes pelo pessoal, amor próprio e também ali solitude. Quer falar, Alza? A solitude, eu acredito assim, né, que a solitude ela é diferente da solidão, né? A solidão é aquela pessoa que talvez por não ter tido esse ambiente facilitador, talvez a autoestima dela tenha sofrido, né, algumas falhas. Então ela, em meio a tantas pessoas, ela se sente só, em meio a tantas pessoas. E um ser, né, uma pessoa que conseguiu desenvolver esse self verdadeiro, embora sempre necessitando se ajustar, sempre aprendendo, sempre melhorando, né? Mas ele tem condições ele gosta da sua companhia, ele gosta às vezes, não é que ele está sozinho, mas quando ele está sozinho, ele não se sente sozinho, ele se sente um ser íntegro, um ser completo, ele não é pela metade, né? Justamente porque ele desenvolveu esse self verdadeiro, quer dizer, que necessita, assim, sempre até o final da vida de estar parando as arestas, né? Mas ele vai se sentir bem estando sozinho ou em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, ele vai se sentir adequado, ele vai se sentir incluso. Ele não depende de que o outro o inclua, né? E essa questão, né, de solitude e amor próprio, eu acho que exatamente, eu não consigo sentir a solitude e ter amor próprio se eu não tenho uma autoestima estabelecida. Sim. Que passa por esse pilar do autoimagem, autoconceito, autoaceitação, essa, né, a forma como eu me coloco também nas minhas relações, e o que eu faço quando eu estou sozinha. Né? Então, acho que para ter esses dois é preciso uma autoestima construída. Bastante construída. Pessoal, você que está chegando agora, 3 horas e 41 minutos, você está no programa Alô Pessoas da Rádio Comunitária Heliópolis FM, aqui no nosso Domingo Terapia. Estamos aqui com as psicanalistas Keren e Eusmélia para falar dessa temática, né? Trazer aí uma luz sobre o olhar, né, da psicanálise. Então você é o nosso convidado a participar também, quem quiser mandar aí uma pergunta, né? Nosso tele-WhatsApp aí está aberto, 11 2272 1077, e também, né, pelo heliópolisfm.com.br. Só acessar e ouve a gente de qualquer lugar do mundo e participa. Estamos com a live aberta lá no nosso Facebook da Rádio Comunitária Heliópolis. Só procurar lá que a gente está lá ao vivo, aqui a cores para todo mundo, né? Via internet, via aplicativo. Então você é o nosso convidado. Quando a gente fala, meninas, também ali na questão também, qual é o papel ali do nosso inconsciente, né, na autoestima? Para a psicanálise, o inconsciente, ele é um aparelho, né, psíquico, e a gente vai falar de algumas instâncias aí. Então, é como se a gente tivesse o id, que é como se fosse essa parte criança ali, né, da nossa psique. O ego, que ele intermedia entre os nossos desejos mais pueris e aquilo que é mais inato, e aquilo que... E aí ele manda informação lá para o superego, que é uma outra instância da psique, que tá ali os nossos limites, as nossas regras, a lei, a moral. E aí o id, exemplo, dá lá, faz um pedido, e aí o ego, ele vai falar assim, e aí, superego, o que você acha? Se esse superego, que é criado pelas leis, pelas regras, os limites,
ele for muito rígido, ou seja, ele tiver muito baseado nesses limites, pensando lá no ambiente facilitador, se essa criança escutou muitos nãos nessa mãe suficientemente boa, se ela mais frustrou, se ela mais puniu, por exemplo, se foi um ambiente mais que limitou essa criança, a tendência é ter um superego mais rígido. Então, a gente está falando de pouca permissão para a vida, pouca permissão para ser, para se descobrir, para viver, para trazer essa leveza. É uma dificuldade de se enxergar no mundo. E enquanto que se essa mãe, se esse ambiente foi facilitador, saudável, a gente tem também um superego saudável para dizer assim, não, vai lá, ego, permite que essa pessoa viva isso, esse desejo mais pueril, esse desejo mais inato, porque sim, ela pode. Então, a gente está falando dessa importância do aparelho do inconsciente, que é a terapia, né, com a psicanálise. A gente busca lá nesse inconsciente quais são os conteúdos guardados lá, para a gente trazer à luz, para a gente trazer à tona, para ir ressignificando, reestruturando esses conteúdos que estão lá para que essa autoestima seja mais evoluída, bonita, gentil com a pessoa, com o indivíduo. Sim, e por um outro lado, quando a criança, na fase do desenvolvimento, ela teve conflitos, ela teve algumas críticas, ela teve muitos nãos, ela não foi validada em alguma coisa que fez, mediante essa dor, né, tão difícil para a criança lidar com essa dor, com esse sofrimento, dependendo também da estrutura psíquica da criança, ela vai para evitar, para não confrontar e por não conseguir elaborar essa dor, esse conflito, ela vai e joga para o inconsciente, ela reprime. Só que aquilo que vai reprimido para o inconsciente, ele não vai elaborado. Se ele for elaborado, ele fica bem lá, mas se ele não for elaborado, ele vai em forma de repressão e ele vai ficar, como a Kelly mesmo colocou, umas pedrinhas que vão estar sempre lá, e essas pedrinhas vão estar sempre saltando ao longo da nossa vida, né? E vai aumentando, né? Vai criando ali um muro. Um muro e acaba criando verdadeiros muros, verdadeiras barreiras, né? Em função de coisas que não foram elaboradas, né? Então tem esse lado também, né? De um inconsciente que está com conteúdo de bastante repressão. Existe aí um conflito, né, entre id, ego e superego, né? E a função do ego, quando o ego ele é fortalecido, isso até em função, com a ajuda da terapia, né? Você pode fortalecer esse ego para que ele seja, como a Kelly falou, ele é o mediador entre o id, né? E o superego. Se o ego ele tiver fortalecido, ele vai fazer uma mediação mais saudável, quer dizer, isso aqui é meu desejo, por exemplo, eu quero um hambúrguer agora, quero aqui na minha mão, né, não pode, e eu não sofrer com isso, porque eu não posso ter um hambúrguer exatamente agora, então eu mediar isso de uma forma saudável, então um ego fortalecido. E no superego eu vejo também, é importante o superego, com responsabilidade, senão nós não teríamos responsabilidade por nada que nós fazemos e não assumiríamos a consequência. Então o superego, aquele que não é tão rígido de repente, vai e faz, mas eu não posso esquecer da responsabilidade e das consequências. Exato. E falando do ego, né, puxando esse gancho, para a questão até do nosso tema aqui de autoestima, que envolve nas relações, né? Então, hoje em dia, a gente tem eu não diria que um boom, mas a gente tem talvez mais informações para perceber relacionamentos abusivos, no qual as pessoas falam, nossa, mas ele fez isso por ego, ela fez isso por ego, ela quis, ela falou, enfim, como se o ego fosse o nosso vilão. Não, e um ego bem estabelecido é um indivíduo com uma boa autoestima, saudável, forte para as relações. Ou aquela frase, ele é egoísta. Exato. Então, eu vim até conversando, né, no caminho sobre qual que é o ponto do egoísmo, né? Então, se eu tenho um superego sem nenhum limite, sem regra, sem nenhuma rigidez ali, sem nenhuma vírgula para me dizer até onde eu posso ir, nenhum ponto final, quando eu escuto não do outro, se eu não tenho isso, se eu não sei dizer não, se para mim não passa no crivo de dizer não, de colocar os meus limites,
eu posso achar o outro egoísta, porque eu não sei fazer, Uhum. porque eu não sei ser, eu não sei colocar os meus limites, né? E contrário também, eu posso só colocar os meus limites, só dizer não, e quando o outro diz sim, quando o outro se importa com ele, eu também vejo uma pessoa Sim, egoísta também. ego fortalecido mediante a terapia não quer dizer que você vai ser uma pessoa onde tudo deve girar em torno do seu ego, não, é justamente o contrário, você vai ter um ego fortalecido, um ego que respeita limites, que sabe o seu lugar, que sabe seu espaço no tempo, né? E então é bem diferente de ser um egoísta. Que sabe o valor, né? Seu valor. Aí entra o amor próprio. Exatamente. Pessoal, agora, ó, 15 horas e 48 minutos, você está aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, no programa Alô Pessoas, comigo, Cássio Gama, e a blogueira do samba também, a Rô Oliveira. Estamos com o nosso tema que hoje, do Domingo Terapia, é autoestima, sobre o olhar aí da psicanálise, né? Com as psicanalistas aqui, Keren e a Osmélia. Rosália Oliveira, alguma perguntinha? Está quietinha. Eu estou aqui prestando atenção. Nessa aula, né? Numa aula, né? A gente tem aqui. Isso. Assim, o meu questionamento é em relação à autoaceitação. A autoaceitação, ela é o primeiro passo para a busca da autoestima, porque muitas mulheres, né, têm dificuldade de diversas maneiras com a autoaceitação, né? Adolescentes, qualquer pessoa, né? Até mesmo homem, então, é o primeiro passo? Eu diria que não. Por quê? Porque a autoaceitação, ela vem depois de uma autoestima. Então, a autoestima é como eu me enxergo, como eu me avalio, como eu me percebo. E a autoaceitação é eu aceito isso que eu vejo, Eu que gosto eu do que sou. eu vejo no espelho, eu tô vendo Exato. isso, eu gosto disso, eu tô vendo, ai, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu rosto, não quero nem olhar no espelho, tem pessoas que não olham no espelho. Então, isso é o que eu vejo, não me agrada nada. Então, essa é a autoaceitação, e a autoestima vem antes. Como que eu me enxergo? E a autoaceitação, ela então, quando a gente, né, o indivíduo ali em terapia, estamos falando de uma autoestima fragilizada, porque eu sei que nem todas as pessoas podem estar em terapia, mas também temos as terapias sociais, vários meios de acessar, né, esse campo do autoconhecimento, que é um campo mais seguro. Mas validando também essa questão, né, de podcasts, de conteúdo, o que a gente está fazendo aqui hoje também, de levar um pouco desse autoconhecimento, eu acho que a autoaceitação, ela também acho não, né? A autoaceitação, ela também é um pilar da autoestima. Então, trabalhando a autoestima, a aceitação automaticamente ela vem junto. É um combo ali. Porque se eu me enxergo bem, eu vou aceitar o que eu me enxergo. Mas também, se eu não enxergo bem algo em mim, eu só posso mudar quando eu aceito. Entende? Percebe? Então, a autoaceitação é aquilo que eu vejo e eu posso mudar. Então, eu só vou para um processo terapêutico quando eu percebo, na minha realidade, que algo que eu faço, como eu olho, como eu sinto, não tá legal. Eu aceito aquilo e aí eu mudo. Então, dentro disso, Keren, como é que a gente pode desenvolver a nossa autoestima? Parece que, assim, acho que é muito complexo, mas para resumir, eu diria que o processo terapêutico é de extrema importância, mas vamos pensar que é o mais importante, né? Uhum. Mas vamos pensar que não estamos aqui em processo terapêutico e que para a gente desenvolver a autoestima. Eu diria que o que eu percebo de pacientes, de estudo, dentro da minha análise, assim, é pensar um pouco nessa coisa do 880, do radicalismo. Eu acho que é começar por aí. Eu sou uma pessoa radical, eu sou uma pessoa extremista, eu sou uma pessoa com muita rigidez, e como isso impacta para mim? Quando eu penso nisso, eu consigo ser mais leve, intermediar entre, negociar com o meu desejo. Então, Sim. o exemplo que ela deu. Eu quero um hambúrguer aqui agora. Tem como eu ter um hambúrguer aqui agora? Não tem. Então, eu vou esperar daqui 3 horas, 2 horas, para que eu possa ir num lugar e comer um hambúrguer. Entende? Então, eu estou negociando com o meu desejo. Uma pessoa que ela é muito rígida, que ela é 880, se eu não tenho agora, eu não quero mais. E a gente vai falando de uma autoestima mais fragilizada.
né? Então, acho que o passo aí para começar a desenvolver a autoestima é se perceber assim. Se perceber se eu me aceito, como eu olho os meus defeitos, se eu me puno muito, se eu me gratifico quando eu acerto em alguma coisa. Eu diria que é começando por aí. E também, assim, pelo lado, né, eu dei o exemplo do hambúrguer, né? Eu quero hambúrguer, eu não posso, tenho que esperar, não consigo esperar, também não quero mais. E isso também vai com relação à expectativa que eu tenho do outro. O outro precisa fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. E quando o outro fala agora, eu não posso, então também não quero mais, né? Então, a relação interpessoal fica bem fragilizada também e se perde muita coisa, muitas oportunidades, pelo fato de não conhecer esse processo. Que nem tudo, né, vai estar ao nosso alcance, né? Se a pessoa tem essa consciência, nem tudo é na minha hora. É engraçado, né, que a gente vê isso muito em criança, quando ela não entende, né? Ela não pode ir ali. Aquele brinquedo tem que pagar. Pra gente ir ali, a gente não pode pagar, mas eu quero ir. Então, para entender isso é difícil, né? Então, às vezes, na fase adulta, tem um adulto com esse pensamento também, né? Eu quero, né, no meu momento, ali, na minha hora. Sim, mas esse adulto que é assim hoje, aí a gente volta lá para o Winnicott. É daquela fase onde a mãe suficientemente boa, ela falhou em alguma coisa, né? Sim. Porque ela não soube, teve alguma coisa ali que ela não conseguiu impor o limite, porque não posso ter agora, mas posso ter depois. Isso não posso, essa pessoa não pode fazer isso agora, mas nem por isso eu não tenho minha condição, né, social, não posso fazer minhas coisas. E também, quando a autoestima está muito baixa por todos os fatores, né, que a Karen colocou, a pessoa ela se deprecia muito, ela não se valida mais, então ela acha que o mundo acabou, porque ela depende da aceitação do outro, ela depende da aprovação do outro, e muitas vezes ela não vai comprar uma roupa, ela não vai arrumar um cabelo porque ela quer, ela vai fazer. Se ela estiver sozinha, ela não faz nada, ela não se cuida, não faz nada. Agora, quando ela vai encontrar uma pessoa, diante de uma pessoa, ela vai e ela vai procurar até ver o que aquela pessoa gosta. Ela pode até vestir uma coisa que ela não gosta, porque ela precisa agradar o outro. Então, aí já faz parte do falso self, porque a pessoa que não desenvolve esse processo de criança, ela começa a desenvolver um falso self. Então, ela cria tantas máscaras, e quando ela, diante de cada papel social, ela se coloca, se prepara, mas na perspectiva do outro. Então, seria nenhum respeito para consigo mesmo. Cássio, eu queria só abrir um parênteses que eu acho importante. Quando a gente fala de mãe suficientemente boa e daquela mãe, parece que a gente está colocando tudo na conta da mãe, né? Da mulher ali. E para a psicanálise, o mãe, o pai, na verdade, assim, é figura paterna e figura materna. É o que exerce essa função. A figura ali de criação, Exato, né? Não é o que necessariamente que exerce. é a mãe, no sentido feminino ou masculino, né? Isso, Ali no a pessoa sentido responsável, né, de criação. Exato, então acho que é uma coisa que dá para ficar claro, porque enquanto mãe, quando a gente entra na psicanálise com todos esses termos, a gente fica, nossa, meu Deus, será que eu fiz? Não fiz? Fiz demais? Fiz de menos? Então acho que deixar claro isso dá uma respirada funda aí, ufa, né, para as mulheres que já têm um cargo tão pesado na sociedade. Com certeza. Gente, agora, 15 horas e 56 minutos, estamos aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, comigo Cássio Gama, a blogueira do Samba Rô Oliveira e as meninas aqui do Conhecer de Saúde Integrada. Aproveitar aqui o momento para agradecer a Lídia Guerra, né, lá do Conhecer, tá à frente do Conhecer, que indica, né, essas profissionais aqui maravilhosas para falar de um tema tão importante que é saúde mental. Hoje a gente trazendo aí um viés para a autoestima, né, como a gente olha sobre o olhar da psicanálise. Então, você é o nosso convidado. Quem quiser participar, é só mandar aí no nosso WhatsApp 11 2272 1077. Manda sua pergunta, manda seu áudio para participar aqui da nosso bate-papo nesse 20 aqui de outubro de 2024. Então, vem aqui para o Alô Pessoas, né? A gente está até às 5 aqui com essa programação para falar do nosso Domingo Terapia, com essa temática aqui de autoestima. Meninas, quando a gente fala aí, quais os sinais que a gente pode identificar de uma baixa autoestima? Assim, a primeira coisa que eu penso é a incapacidade de lidar com não,
né? Com nãos. Uhum, É a baixa, a alta frustração, né? uhum. Ao limite do outro. Desregulação emocional. Então, o tanto que eu fico brava por situações que não deram certo, ou que saiu ali do meu script, do meu controle, do que eu esperava, que saiu da minha expectativa. Não saber lidar com elogios também é um sinal de Uhum. baixa autoestima. Sim. Então, tem aquele grande exemplo, né? Nossa, que blusa linda! Essa blusa tá linda em você, Cássio. Aí você fala assim, nossa, eu comprei lá na Marechal, falando aqui de São Bernardo, né? Uhum, Comprei sim. lá na Marechal por R$10,99. Ou seja, né? Você tá me dizendo assim, de fácil acesso, vai lá também. Não é tão importante assim. Então, é uma pessoa também que não consegue se validar. Nem a Os falou, não consegue se Porque é perceber. interessante, parece contraditório, eu falo, mas por que a pessoa não gosta de elogio? Justamente porque ela não se valida, ela não tem autoconfiança, ela fala, por que a pessoa está elogiando? Isso não é verdadeiro. A pessoa está me enganando, ela não está sendo verdadeira comigo, então ela não aceita elogio. Imagina, né, nessa camiseta tão baratinha, né? Como que você pode estar enxergando algo bonito aqui, né? Isso. E aí, outros sinais também, né, de baixa autoestima. Pessoas que se culpam muito. Se culpam e se responsabilizam o tempo todo por situações. Que se colocam em relacionamentos também ali, como de relacionamentos tóxicos, abusivos, de dependência emocional. Se coloca num lugar, assim, que não acredita em si mesma. Então, 8 ou 80, né? Então, olha, se não for para mim ir 5 dias na academia, eu não vou nenhum. Né, porque não vai funcionar, porque não vai dar certo. Então, ou eu vou 5 dias ou não vou, que não consegue celebrar as pequenas conquistas. Então, nossa, poxa, eu queria 5, mas eu não fui. Eu consegui 1, mas eu não ia nenhum. Hoje eu consigo 1. Eu vou celebrar. Uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue celebrar, porque ela não vê. Ou tudo ou Então, nada. o perfeccionismo. Ou de repente até ela fez 6 dias, aí não foi no 7º dia, ela fala, não foi bom. Fracassei. Não valeu de Todos nada. os meus 6 não valeu Sim, de não, nada, porque eu não. falhei nesse. Sim, Exato. foi um medo muito grande do fracasso. Sempre um julgamento. Uma insegurança, né? Insegurança, medo do fracasso e um julgamento próprio muito rígido. Que traz o E perfeccionismo, pessoas assim né? também, os pensamentos tendem a ser para baixo também, né? Sim. Tudo negativo. Vai dar errado, eu não vou conseguir. Essa pessoa entrevista que eu vou pessimista. aí, eu não vou passar. É Já muito vai com pessimismo. aquilo, com aquela carga, né? Exato, é muito pessimismo, de também não validar o que já sabe. Sabe quando você está ali numa conversa Ai, não com sei se eu alguém? sei, gente. Ai, faz esse bolo aí. Isso é bom de fazer o bolo lá de cenoura. Faz pra gente. Ai, não sei se vai ficar bom. Vou errar na receita. Exato. E a pessoa sabe, acho né? que você não Aí vai lá, gostar, o bolo acho que você fica não vai gostar. delicioso, né? Você vai ver, nossa, você falou que não sabia. Se isso não é saber, quem sabe, né? E aí ela arruma ali um motivo, ali um discurso que foge da atenção para ela. Então, Não, ficou eu bom porque fiz. você me ajudou. Você foi Porque me o fogão era ajudando. novo, porque eu vi a receita. Então, ela tá sempre pautada a que o outro traz algo para ela, não que ela consegue Sim. se promover. Sim, os relacionamentos também do julgamento, né, do outro, né? o julgamento Exato. do outro, mas o julgamento próprio, eles mesmos se julgam, né? Sabota, Se julgam. né? Sim, o julgamento. Tanto que eu trabalho com sonhos, eu gosto muito de ajudar os pacientes com os relatos de sonhos que eles trazem. E é interessante, assim, o julgamento que vem, às vezes, em alguns sonhos, é um julgamento e um sofrimento no sonho, sabe? Mas esse julgamento vem da própria pessoa, não do outro. E os relacionamentos são muito frágeis, porque com essa base, a pessoa não tem a confiança, ela não confia em si, ela não confia no outro, então o vínculo fica bem fragilizado, os relacionamentos são frágeis. E as redes sociais, elas potencializam, né, para gerar aí uma questão de comparação. Nossa, muito. Até porque também um sinal de baixa autoestima é a comparação que tem, né, a negativa que eu falo, porque se inspirar é uma coisa e se comparar para que eu cresça, porque nós não adianta, nós vamos nos compararmos, até porque isso é um sinal de que a gente pode ir criando referências para ir montando esse eu. Mas as redes sociais, ela potencializa muito, porque eu mostro ali um fragmento, uma parcela, o mais bonito, o mais florido, só que quem tá olhando não imagina, né? Não sabe. E a gente esquece, quando a gente vê uma foto bonita de uma pessoa, eu vou falar em Jericoacoara, porque eu tô morrendo de vontade de ir pra lá,
eu falo, nossa, que gostoso, que, nossa, essa pessoa tem isso, tem essa condição. Mas aí se eu coloco eu não, por que eu não? Ao invés de que com uma autoestima bem estabelecida, eu consigo, nossa, eu vou me inspirar nesta pessoa, nessa foto, né, em algo ali, para que eu possa construir isso para mim também, para que eu possa aí também desfrutar isso também, né? Então, potencializa, porque a gente mostra o nosso melhor lado, né? Sim. Pessoal, agora 4 horas e 3 minutos, a gente vai fazer um break rapidinho para o apoio cultural e a gente volta na sequência com mais questões sobre autoestima aqui. Então, você está na Rádio Comunitária Heliópolis FM, comigo, Cássio Gama, até às 5. Então, no segundo bloco, a gente continua falando sobre autoestima com a Keren e a Osmélia aqui, e a Rô Oliveira, blogueira do samba, nesse domingo aqui, 20 de outubro de 2024. Então, eu vou para um breve apoio cultural e a gente volta para dar continuidade aqui a mais questões sobre autoestima. Então, continue sintonizado aqui na Rádio Comunitária, porque você está aqui no programa Alô Pessoas. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Tudo o que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, o gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. I'm just feeling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. So tonight I'm singing love. Another break of song. Turn it on, let it play on and on and on and on. Pensou em músicas? Então, pensou. Heliópolis FM. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Lá você encontra a melhor culinária nordestina. Baião de 2, acompanhado de carne com mandioca. Todas as quartas e sábados. Aquela deliciosa feijoada. Temos espaço kids para as crianças brincarem. Música ao vivo. Todos os sábados, a partir das 20 horas. Faça sua confraternização conosco. Informações e reserva pelo telefone 2264-1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco. Localizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. 87.5. Se o seu carro riscou, bateu, amassou ou precisa fazer um reparo na pintura, leve o seu automóvel hoje mesmo na Funilaria Pintura do Libera. Fazemos reparos, restaurações em carros antigos, recuperação de para-choque, polimento e cristalização. Funilaria Pintura do Libera. Garanto que não tem orçamento mais barato. E tem mais, se você falar que ouviu na Rádio Comunitária Heliópolis FM, você tem 20% de desconto. Anote o nosso endereço: Rua Luta Popular, número 11B, na Cidade Nova Heliópolis, ao lado do Lava Rápido do Nando. WhatsApp 97173-1300. Repetindo, 97173-1300. Funilaria Pintura do Libera. O seu carro em alto brilho. Rádio Heliópolis. É música o tempo todo. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. 87.5. Mais música!
O sorteio do Hipercap ABC é exclusivamente para a nossa região. Adquira o seu agora mesmo em um ponto de venda mais próximo da tua casa. Lembrando, são 24 prêmios valiosos. Você adquirindo, você estará ajudando o GRAC a combater e vencer o câncer infantil, você tendo direito de resgate. E o horário do sorteio é neste domingo, 10 horas da manhã. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Hipercap ABC e pelo Facebook. E também agora na nossa rádio 87.5. Adquire o seu e boa sorte, ajude e concorra. 87,5 é a sua rádio. Está sofrendo com dores nas costas e noites mal dormidas por causa de um colchão velho ou inadequado? Pare de sofrer. A King Colchões tem os melhores colchões e os mais variados modelos com preços acessíveis e condições de pagamentos facilitadas para você e sua família. E você ainda conta com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Condição especial se você é ouvinte da rádio. Temos descontos exclusivos para pagamento à vista, em dinheiro ou no Pix. A entrega é imediata. Grande variedade em colchões box, baús e cabeceiras. Não cobramos a taxa de entrega. Siga-nos no Instagram, @King Colchões e Cia, para mais novidades e promoções. Informações e pedido pelo nosso telefone 11 2351 2027 ou pelo nosso WhatsApp 11 9 4891 1203. Endereço: Rua São João Clímaco, número 480, em São João Clímaco. Estacionamento conveniado com Feijão de Cordas. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida, as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, 4 horas e 10 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis FM, comigo Cássio Gama e também a blogueira do samba Roliveira, aqui no nosso programa Alô Pessoas. Estamos ao vivo aqui no nosso Domingo Terapia, nesse 20 de outubro de 2024, com você que é o nosso convidado especial aqui para falar sobre autoestima, aí no olhar da psicanálise. Então, um tema aí de saúde mental, né? Como a gente melhorar aí a nossa autoestima. Você que anda para baixo aí, né? Pensamentos negativos, inseguros, não se gosta de olhar no espelho, tem dificuldade, tem muito com redes sociais hoje em dia, surge aí muitas comparações, né? A gente olha ali as redes sociais, está sempre olhando a vida do outro, nos comparando, né? Nossa, por que eu não estou lá no iate? Por que eu não estou lá naquele lugar bonito lá em Paris, né, que a blogueira favorita postou? Então isso acaba gerando ali em nós, né, e essas redes aí acaba trazendo também esse pensamento de comparação, né, de nos comparar com as outras pessoas. Então estamos aqui com duas especialistas no assunto, a Keren e a Osmélia César, para falar sobre autoestima. Meninas, volta a compartilhar aí como o ouvinte pode encontrar vocês lá nas redes, ter acesso ao trabalho que vocês desenvolvem. Então, Keren, onde a gente pode te encontrar? No Instagram, meu Instagram tá como Keren, e eu acredito que já vai sair lá, Keren Hapuck, HAPPUCK. Meu trabalho é como psicanalista, eu trabalho com adultos, adolescente, idoso, crianças, também trabalho atendo crianças, mas no momento em específico eu não estou pegando crianças, porque eu já estou com a minha demanda, que para mim é o limite, assim, que criança demanda mais, mas é lá no Instagram que vocês me encontram. E também lá no Conhecer, né? No Quem Conhecer, quiser exato. acessar lá o Conhecer, só ir lá, @conhecer, _saúde integrada, que você tem acesso lá a todos os profissionais que está à frente lá, que a Lídia Guerra coordena todo esse pessoal, todos esses profissionais maravilhosos que vêm aqui compartilhar seu conhecimento no nosso Domingo Terapia. E Osmélia também,
com Sim. o trabalho dela. Eu tenho lá o Instagram, embora eu não divulgue, não faça posts, tudo que eu fiz, né, ao longo da vida e venho fazendo. Eu dou aulas também de idiomas, né? Então, eu não divulgo, né, meu trabalho e as pessoas vêm, como a Karen falou, sempre boca a boca. É um aluno que indica o outro, o paciente que indica o outro e de repente a agenda está cheia, né? Mas é interessante, sim, a gente ter o acesso e eu tenho lá, é osmelia.cesar no Instagram, né? E é uma mescla lá, né, eu estou me formando na psicologia agora, me graduar no final do ano. Por enquanto, eu não posso ainda estar colocando como psicóloga, mas logo mais sim. Então, aparece lá como psicóloga, como psicanalista, a especialidade na psicanálise breve, psicoterapia psicanalítica breve, onde com 12 sessões ou 8 sessões, você atende assim um SOS. A pessoa que está em dificuldade, em situações bem graves, e você faz um planejamento ali de 12 sessões ou de 8 sessões e você consegue pôr a pessoa ali em pé, né? Depois a pessoa melhor, se ela quiser fazer a psicanálise tradicional, sim, ela pode continuar num outro processo. E é o que eu gosto de fazer bastante, que é o PBO, né? A psicoterapia psicanalítica breve operacionalizada, que é bem bacana. E lá também aparece, eu também sou, como a Karen disse, eu também sou astróloga, já sou apaixonada e estudei muito astrologia. Olha, eu gosto de signos, hein? Eu estudei. Pode ser uma outra temática, a gente falar de signo. Eu fiz Muito bom. astrologia e o cinema. Naquela época eu não estudava psicanálise, era astrologia e cinema, mas tinha tudo a ver com a psicanálise, né? Fala pra gente, então, quais são os piores signos do zodíaco? O meu. Qual que é? Gêmeos. Gêmeos? Terrível. Gêmeos é tão galera, tão amigo de todos. Terrível. É bacana assim. Ele gosta de todo mundo. Gosta de todo mundo. Por isso ele sofre, porque acha que todo mundo gosta dele também, né? Sim, mas é muito Você difícil. é gêmeos? Não, touro. Ah, parece que você defendeu. Não. Não. Eu acho que Gêmeos ele é difícil para ser compreendido, porque é um signo muito livre, Plural, né? Muito leve, muito livre. E ele, as pessoas querem que ele fique ali preso e a gente está preso, a gente está ali, é comprometido, mas a gente não demonstra isso. Então a pessoa não sente segurança e a pessoa se sente perdida. Quer te segurar ali na mão e você está saindo pelos dedos, né? Você quer ser um passarinho e sair voando. Sim. Você quer ficar preso da gaiola, Sim. né? Sim. E qual é o seu signo, Karen? O meu escorpião. Escorpião. O da Rô? Escorpião também. 2 escorpião. Amigas. O dele? É Leão. Como que é o nome Fred. dele? Fred, do Fred Leão. Do Fred Leonino. Leão. Você é taurino. Taurino. Então Uma a gente... comidinha gostosa, uma qualidade de vida. Qualidade de vida, conforto, segurança, pé no chão. Bastante terra, né? Bastante terra. A sustentabilidade, né? Pragmático, Sim. prático, né? Sim. E os Gêmeos têm essa coisa, é a mente, é o intelecto, é a mente. Então a gente está sempre, por isso que eu estou sempre estudando, né? Não vou parar de estudar nunca, até o último dia da minha vida. Porque é a mente funcionando ali, a informação, né? É isso Conhecimento, né? Que nos move, né? Então vamos continuar aqui na nossa temática, né, de autoestima. Então vamos retomar aí como que a gente, quais os sinais de uma autoestima saudável, né, e de uma autoestima baixa. Então aí temos aí saudável, o que é saudável da gente manter, e o que é baixo, né? Então, baixa autoestima. A saudável, a gente inclui a autoaceitação. Sim. Né? Uhum. Então, é como eu me vejo, como eu me aceito. A flexibilidade na resolução de problemas, porque se eu tenho essa autoaceitação, eu me vejo bem, eu não vou ser rígida comigo, então eu tenho flexibilidade para me adaptar a outras situações. Não ser rígido, né, às situações, aos desafios, né? Sim, não exigir a perfeição, a minha perfeição. Então, com isso, eu não exijo a perfeição de mim. Então, eu já não gasto tanta energia ali, eu tenho mais energia para usar para adaptação, para adaptabilidade, né? A segurança, a autoconfiança, os limites saudáveis, que a gente tem que ter os limites, mas eles têm que ser
saudáveis também, não punitivos, né? E não os limites tão... Não fui à academia, né, os 7 dias da semana, faltei um, aí eu já começo... Os limites saudáveis. Você lidar bem com as críticas, que acho que é uma coisa bem difícil para as pessoas, né? Lidar com as críticas, aceitar aquela crítica construtiva, né? Mas falar, toda crítica é crítica, não é construtiva. Mas lidar bem com a crítica e ver nisso uma possibilidade de crescimento, né? Isso indica uma autoestima. Saber lidar com os nãos, com a frustração, não deu, não vai ser agora, não dá para mim, né? E a facilidade de entendimento de contextos. Porque a pessoa que tem a autoestima boa, né? Ela entende os contextos, então não precisa ser da forma dela, de como ela vê, de como ela quer que seja. Ela entende os contextos, né? A diversidade dos contextos. A subjetividade, né, dali de cada um, do ambiente, do lugar. E eu acrescentaria também, que é uma coisa de que o Winnicott, né, que para quem não estava no início, a gente trouxe esse autor para nos pautar isso, para falar de autoestima pela via da psicanálise, que quando ele fala desse ambiente facilitador, de como esse bebê ele foi criado, olhado, amparado, essa mãe, esse papel materno, né, foi feito, a autoestima para ele, resumidamente, quando esse papel materno dá para o bebê, dá para o indivíduo, para a criança ali, a capacidade de existir e de ser de forma autêntica. Então, eu acrescentaria aqui a autenticidade. Sim. Porque nós só conseguimos ser autênticos mediante uma boa autoestima. Então, uma pessoa ali autêntica, uma pessoa mais solta, leve, a gente pode pensar numa pessoa que tem uma autoestima, que ela não está se importando com o julgamento do outro, Sim, o que vão pensar de mim. Não precisa colocar máscaras em cada... Apesar de que existe, né? Por Jung, né? A gente sabe que a gente tem máscaras sociais, querendo ou não, né? A gente acaba criando um personagem da gente mesmo, né? Sim, a gente precisa para... Você vira um camaleão, né? Ali, de se adaptar aos ambientes e você vai se... Sim. Criando várias personas para cada lugar. Como professora, por exemplo, né, que está lá no meu Instagram, também dou aulas de alemão, de inglês e de espanhol, né? Então, como professora, você é o teu self, mas quando você está ali no papel de professor, você tem uma máscara de professor, sim. Quando eu estou atendendo o paciente, é uma outra posição na escuta. Sim. E quando eu sou aluna lá na universidade, eu sou eu mesma, mas é um outro papel, né? Mas isso não são máscaras de falso selfie. Eu não estou colocando isso porque você gosta disso e eu faço como você quer, eu me anulo para agradar você. Então, não tem nada a ver com isso. Eu acho que é uma temática boa também, quando a gente fala nisso, quando a gente vai para o viés ali de artistas, né? A gente está no meio da comunicação aqui, a gente tem contato com artistas. Sim. Às vezes ali você tem um fã e um cantor, você se decepciona quando você conhece a pessoa na intimidade. Normalmente, quando eles participam ali de um reality show, você começa a ver como que é o artista na vida real. Porque você acaba... Ele cria mesmo ali um persona nas redes sociais. Ali aí você precisa diferenciar a obra, a música dele para a pessoa que ele é. Sim. Que pode... Você vai ver, ele vai ter defeito. Vai ser uma pessoa que, sei lá, vai acordar de mau humor, não vai querer tirar foto contigo. Você vai encontrar ela no aeroporto, vai estar lá comendo... que nem todo mundo, tomando um café, e vai ter seus momentos de humor, de estresse. Então, sim, tem isso, né? As pessoas meio que... eu me decepcionei com esse artista, né? Mas eu falei, gente, mas é parte do ser humano. Se você olhar o ser humano, vai ter tudo isso embutido dentro dele. É porque a gente cria ali meio as máscaras que a gente tá falando, né? É que ali tá em destaque, né? Exato. Então, assim... E aí é sobre isso, uma boa autoestima. Uma pessoa, por exemplo, ela vai ser autêntica, ela vai chegar o mais perto da essência de ser ela mesma em todos os lugares. Então, vamos pensar numa pessoa que entra ali num reality show, chega lá, ela é muito, mas assim, ela é discrepante da realidade. A gente tá falando de uma máscara, de um falso selfie, sim, que foi criada para de repente se proteger. Aquele documentário não, aquela série lá, sessão de terapia, evidencia casos assim, né? Então, é diferente de uma pessoa que, nossa, ela é muito parecida,
Tem até um que fez Big Brother, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é muito autêntico, assim. Ele é o jeito dele e ele é assim até hoje, ali no Instagram. E você vê uma pessoa com uma autoestima que, embora os desafios que existam, né, enfim, ela tá ali sendo ela, bancando essa essência, sabe? E uma coisa que a Lídia fala, que é a nossa mestra, né, a nossa mãe, assim, do conhecer, que ela fala assim, eu não sou o que eu penso, eu sou quem pensa. E é sobre isso, assim, o que eu penso que vão pensar de mim, quais são os meus pensamentos, como eu julgo o mundo. A autenticidade é entender, eu sou quem pensa, então eu preciso cuidar disso para que eu possa ser no mundo de forma mais autêntica possível. E se você for autêntico, você não vai sofrer, né? Porque ninguém vai ficar surpreso depois de descobrir uma outra face sua. Então, você administrando isso de ser verdadeiro sempre, ninguém vai ficar, você não vai ser pego de surpresa. Exato, porque daí se eu não gosto de você na sua essência, no seu feliz no simples, se eu não gosto de você verdadeiramente, da sua forma autêntica, eu não gosto de você. E tem um problema nisso? Não. Qual é a questão? Eu não gosto de você, ponto, não tem problema. Eu não me identifico com quem você é. Sim. E uma pessoa com uma boa autoestima, ela vai falar assim, tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de mim, nem todos vão gostar de mim. Ainda assim, eu continuo sendo eu. Sim. E feliz por isso. Correto. Pessoal, agora 4h24, programa Alô Pessoas, aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. Quem quiser acompanhar, estamos na live, né, na Rádio Comunitária, no perfil da Rádio Comunitária Heliópolis. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário, pode participar aqui no 11-2272-1077. Manda aí sua dúvida, né? Hoje a gente com o nosso Domingo Terapia, com o tema autoestima sobre o olhar da psicanálise. Aqui com duas profissionais, a Keren e a Osmélia, para debater desse assunto, né, para trazer uma luz aí para esse assunto, para você que vem aí com alguma questão, algum questionamento, trazer aí para gente debater juntos aqui e entender, né. Rosália Oliveira, algum comentário, alguma pergunta? Eu sempre gosto de trazer aqui pro bate-papo, né, vivências. E eu sou uma mulher prestes a completar 45 anos, né, e não é uma questão de aceitação, mas, por exemplo, aconteceu um fato há pouco tempo atrás na cabeleireira que me deixou, assim, intrigada, né? Fiquei até preocupada, né? Eu encontrei uma moça lá, nós fazemos cabelo no mesmo lugar e eu uso aplique no cabelo, mas eu me adaptei usando aplique no cabelo porque eu não gosto de pintar o cabelo. Então, para mim, pintar o cabelo é o ó. Então, com o aplique, eu consigo camuflar os cabelos brancos, que eu tenho milhares, né? Milhares. Puxei a mamãe. E aí, no caso dela, ela sendo atendida primeiro do que eu fiquei muito preocupada com o relato que ela me fez ali. Que ela falou assim para mim, se eu não estiver com esse cabelo aqui agora, que eu estou fazendo a manutenção, eu não me reconheço. E quando eu já estou ali fazendo, eu gosto de mostrar o antes, o depois, eu gosto de mostrar como que está o meu cabelo, eu gosto de mostrar para os meus seguidores como é que está o meu cabelo branco, antes de eu começar a camuflar ele, sabe? Então eu me reconheço com o meu cabelo natural. Aí, no caso, como ela falou para mim, eu achei extremamente preocupante, porque ela falou, inclusive, ela me contou que teve um momento que ela adoeceu e precisou fazer uma cirurgia às pressas. E nesse momento da cirurgia não podia estar com aplique, né? Então ela teve que tirar e ela proibiu o marido dela de acompanhá-la no hospital. Eu achei tão preocupante, porque ela falou assim para mim, eu não quero que você me veja sem o cabelo. Eu achei isso muito grave, né? E realmente são relatos que, se a gente não escutar da própria pessoa, a gente acaba não acreditando, porque realmente são coisas que acontecem, né, na vida. Sim. E eu achei muito preocupante tudo isso. Sim, é realmente preocupante, porque ela mesma deu ali o caminho. Ela falou, eu não me reconheço sem este cabelo. E então o cabelo, ele tem toda uma representação simbólica já. Então ele já traz uma representação simbólica. A gente vai pegar lá nos primórdios, na história bíblica. Então a psicanálise, ela traz isso, né? Pra gente compreender o simbólico
no qual traz uma simbologia de poder, de posse, daquilo que eu posso, porque o cabelo, ele tem uma representação social também, né? Então, a mulher, ela é vista de uma forma quando o cabelo dela é grande, e a mulher, ela é vista de outra, tem uma outra representação quando o cabelo dela é curto. Então, a gente já traz isso. A questão do ser mulher também já impacta nisso. Eu não sei como que era o cabelo dela, qual a característica do cabelo dela, que também impacta, né, entre aceitar ou não este cabelo. Mas sim, uma autoestima fragilizada, porque embora as controvérsias, contratempo, tudo aquilo que vai contra o padrão, que é muito bonito, que é um cabelo liso, loiro, claro, grande, eu com cabelo cacheado, crespo, escuro, curto, médio, eu aceito, se eu tenho uma boa autoestima. Então, ela se pauta nessa questão da identidade dela com aquele cabelo que não é dela. Então, sim, seria um caso até para terapia, por quê? Porque gera prejuízos ao entorno. Então, se o meu marido não pode me ver assim, quem que ele tá vendo? Né? Quem é essa? Então, entra naquilo que a gente começou, quem sou eu? Como eu estou agora? Quem eu sou agora, neste momento de vida? O outro não conhece tanto, porque talvez nem ela também se conhece tanto sem este cabelo, sem esse adereço, que entra numa máscara aí, né? Aquilo que ela vai criando para ser aceita, até para ela se aceitar, né? Então, é uma coisa assim que é mais profundo, porque não é para o outro. O outro é consequência, mas é como ela se vê. Então, ela só se vê. Exato. Então, é mais profundo ainda. É de tamanha dor e sofrimento, né? E aí, Cássio? É um relato forte, né, da pessoa que ela não se reconhece ali, né, de se olhar no espelho, talvez. E quem trouxe aí um relato muito bacana que a gente vai compartilhar agora é a Osmélia, né? Osmélia, você trouxe um relato aí de uma paciente que bem bacana, né? Eu já ouvi ali, ela me mandou no WhatsApp. Então ela conta ali como mudou a vida dela a partir do momento que ela se reconheceu, buscou ali sua autoestima, trabalhar sua autoimagem e entender o que ela precisaria fazer, que era para ela mesma e não para o outro. Você quer falar um pouquinho sobre? Então, eu fiz o trabalho, estou no trabalho ainda, né? É minha paciente, e me surpreendeu bastante como ela reagiu muito positivamente a tudo que foi colocado. Eu diria assim que foi uma paciente 10, que aproveita muito o conhecimento que você propõe, né? Uma pessoa muito dedicada ali. E me surpreendeu bastante. Aí, quando a gente foi convidada aqui para falar sobre autoestima, eu pensei nela, eu falei assim, pedi para ela, eu falei, me fala como você se sentiu como paciente nessa questão da autoestima, né? E ela falou, vou escrever ou vou fazer um áudio que fica mais fácil. Eu falei, então tudo bem. Aí esperei assim que ela fosse falar algumas coisinhas para eu ter um pouco mais de conteúdo aqui. Mas ela fez um áudio que eu me impressionei, muito, muito consciente, muito bacana, falou super bem, e eu acho que através do relato dela, assim, falado, vai explicar muito melhor do que se eu fosse reportar o que ela teria dito, né, para mim. Então, o relato dela ficou perfeito. Então, vamos ouvir aqui o relato. Pode falar o nome da paciente? Eu não falei com ela, mas eu acho que... Vamos chamar de paciente, né? Como a gente não pediu, vamos chamar de paciente. Maria. Maria. O relato da Maria, paciente da Osmélia. Então, que encaminhou lá para ela um relato de como mudou a vida dela a partir ali da psicanálise, né? Desse processo terapêutico de se descobrir. Então, vamos ouvir? Bom, no caso, a senhora tinha pedido, né, para falar sobre a questão da autoestima e da psicanálise. Bom, no meu caso, eu achava que eu sabia o que era autoestima. Na minha cabeça, era tá ali bonita, tá ali arrumada, tá ali apresentável, aparentemente impecável, digamos assim. E depois da terapia, eu aprendi que a autoestima que eu achava, ela era errada, eu estava enganada, não era isso. Tipo, autoestima é o que você faz para você se sentir bem, coisas que me fazem estar bem.
vamos supor, eu fazia um cabelo para agradar um namorado, para agradar outras mulheres. Ah, amiga, teu cabelo tá lindo. Ou então para impressionar outras pessoas, ou então no trabalho causar uma boa impressão. E não era para mim, aquilo não era para me fazer bem, para aumentar a minha autoestima. Era sempre para os outros. E depois da terapia, eu aprendi que o que é realmente autoestima, né? Que é quando eu faço algo para mim mesma e isso eleva a minha estima por mim. Ela aumenta essa autoestima, no caso, né? Então, hoje, depois da terapia, quando eu faço alguma coisa, eu já faço para mim, para eu ficar bem, para eu me sentir bonita, para eu me sentir bem, para minha estima ficar alta, ficar melhor, ficar mais em cima. Então, deu esse significado diferente, aprender sobre isso nas terapias. Outra coisa também que está sendo interessante tratar essa questão de tudo na terapia, né? De fazer terapia e psicanálise, é que antes você, né, tem aqueles comportamentos, digamos assim, repetitivos, que é meio que no automático, que você faz e não se apercebe, e fica por que isso, por que aquilo, e não entende, mas continua a vida. E depois, quando você vai realmente parar para pensar, analisar, na terapia você consegue ver que, sim, tem um porquê, tem um padrão, é um círculo vicioso, é uma coisa que já vem se repetindo há muito tempo, e às vezes desde o nascimento, né? Desde a barriga da mãe, ou desde antes do nascimento, né? De outras pessoas da família, onde vai passando de geração para geração, e aquele comportamento, aquele sentimento, aquela atitude, ela vai sendo transferida de uma família, de uma pessoa, de uma geração para outra. E a terapia fez com que eu identificasse certos pontos para poder melhorar e meio que assim quebrar o ciclo e aprender mais, né, a observar, a ser uma pessoa observadora, a ser uma pessoa que faz as coisas para se sentir bem e não se anular para fazer a vontade do outro, para alegrar o outro, para fazer bem para o outro. Eu consegui perceber que tipo, não é mais automático, é como se eu não estivesse mais vivendo no modo automático. Eu realmente consigo tomar o controle agora da minha vida, é como um piloto de um avião. Ele tem a opção, né, do piloto automático, e ele pode apertar aquela opção ali por alguns minutos, mas não a viagem toda no piloto automático. Ele vai precisar usar manualmente a força, né, e os comandos para poder, naquela viagem, ter uma passagem segura, né, de um local para o outro. E eu sinto que antes da terapia é como se eu vivesse essa viagem, que é a vida, sempre no modo automático. Eu não tinha ciência dos meus comportamentos, eu não tinha noção das coisas que eu fazia, das situações que eu vivia, que eu repetia, dos relacionamentos que eu me colocava, que tinham como é que eu posso dizer? Era uma coisa parecida uma com a outra, né? E eu não tinha essa noção. E depois da terapia, eu comecei a aprender muita coisa, e isso vem me ajudando bastante a tomar boas decisões, a criar novas rotas, a traçar caminhos diferentes, a me posicionar, a me respeitar e fazer com que os outros me respeitem também. E eu posso dizer que a psicanálise, que a terapia e a senhora estão me ajudando, estão me devolvendo autoestima, estão me devolvendo a segurança, estão me devolvendo força. Eu me sinto capaz de enfrentar as coisas, os problemas. Eu nunca fui de me esconder atrás, né, de problema, de sentimento, de tristeza, mas eu sei que deu um gás a mais para poder continuar nessa pegada, né? A terapia, ela faz com que a gente se conheça, e é muito interessante, porque quando a gente se conhece e você... É como
você estudar para uma matéria. Quando você estuda e se prepara, você consegue tirar uma nota boa. Então, antes era como se eu estivesse vivendo a vida no modo automático, sem ter noção de nada, sem ter a ajuda de ninguém. E tomei algumas decisões por falta desse acompanhamento, desse aconselhamento, enfim. E agora não, é como se eu estivesse me preparando para uma prova importante, que no caso são as decisões que eu tenho que tomar no dia a dia. E aí eu me sinto capaz, me sinto bem-sucedida, porque eu sei que, como eu estou estudando, digamos assim, eu estou me aplicando, eu estou realmente me dedicando a cuidar da minha saúde mental, eu estou vendo os benefícios, né, de como isso está transformando a minha vida e de que eu posso quebrar o ciclo, esse círculo vicioso, esse ciclo que veio de geração em geração, e fazer que nasça uma geração mais saudável a partir de mim, daqui em diante. Então, com certeza, ajudou demais e realmente posso dizer até que salva vidas, porque às vezes não é que a gente pense em se matar, mas só o fato de você ter a oportunidade de viver melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, isso já faz muita diferença, né? É que nem a pessoa que começa a fazer exercício, né? A pessoa que não fazia nada, começa a exercitar, ela melhora a qualidade de vida. E do mesmo jeito é quem começa a cuidar da saúde, né? Da saúde mental. A pessoa, ela melhora a vida dela, assim, num nível muito, muito bom. Acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa para falar, você pode me dizer que eu falo. Mas eu acredito que eu falei um pouco sobre tudo. Muito obrigada. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Tá aí o relato da Maria, paciente da Osmélia, né, que participou aqui. A gente está chamando ela carinhosamente de Maria, gente, porque a gente não averigou se poderia falar o nome, né? Mas é um relato brilhante, né, de tudo que a gente está falando aqui durante essas quase 2 horas, né? Então ela resumiu aí basicamente, né? Pegou um apanhado aí de tudo, um relato muito interessante. E agradecer aqui quem está participando lá na live, que falou, né, disso, né? A Samara Loísa, Loiasa, né? Ela participou aqui, ó. A Sandy também comentou isso em algumas entrevistas, já que não sabe mais se ver sem maquiagem. Eu lembro desse relato mesmo, porque a Sandy falou que ela não conseguia mais se ver, e as pessoas também não conseguem viver nas redes sociais sem uns filtros, né? Exato. Tem uns filtros ali que me parece que o ano que vem, parece que a Meta ali, né, que gere o Instagram, quer tirar esses filtros. Sim, eu vi sobre Porque tem isso gerado também, aí né? uma confusão, né, de identidade, de inteligência artificial, confundir aí o que é verdadeiro e o que é fake. Então a gente está vivendo numa era também, a gente não sabe se é verdadeiro ou fake o que a gente está vivendo. E o Nilson Alves, né, que participou aqui, ó, boa tarde, Cássio, Rô Oliveira, boa tarde a todos aqui. Muito boa tarde, Nilson, muito obrigado aí pela sua audiência. E a Samara aqui que participou também, muito obrigado, Samara, pela sua contribuição aqui e audiência no nosso programa Alô Pessoas da Rádio Comunitária Heliópolis. Brilhante, né, esse relato. Eu gostei muito e eu queria pegar o gancho aqui para falar de um dos benefícios que o processo terapêutico traz para uma questão de baixa autoestima, né? Então, assim, a pessoa, ela passa a entender que ela não ela está com aquilo. Então, eu não sou a minha baixa autoestima, ela está comigo, ela está me acompanhando, e a partir do momento que eu me permito, que eu aceito, como eu me olho, para então mudar, para apostar, eu passo a apostar mais em mim. Isso é lindo. É emocionante de pensar em casos, né, de pacientes, assim, por exemplo, o caso dessa paciente da OS, essa questão de como a gente passa a apostar mais na gente. Sim. Porque a vida é isso, o quanto que eu aposto em mim, num curso, num novo conhecimento, viver para você, pessoas. né, viver em prol de você, de se olhar melhor, né, não de ficar vestir uma roupa para agradar ninguém, né, o outro. Exato, e aí apostar mais na nossa felicidade, e que isso leva também para os nossos ambientes, para as nossas pessoas, para quem a gente ama, né? Isso vai em contra, que é um dos itens que a gente pontuou aqui, né, Keren, que é autoestima versus autoaceitação, né? Qual que é a relação, né, dessas duas coisas? E entra dentro disso, desse relato, né? Isso, porque, né, autoestima, como a gente falou sobre a dúvida, autoestima é como eu me vejo, autoaceitação, como eu me percebo, Uhum. que não tem a ver
só com a autoimagem, porque é só para especificar aqui. Autoestima, vou pensar agora na TCC, como a TCC explica, porque eu gosto muito, para ficar mais claro, assim, para ficar mais palpável. Então, ele divide, né, ela divide a autoestima, TCC é terapia cognitivo-comportamental, em 4 pilares aí, Sim. que é a autoaceitação, a autoimagem, autoconceito e autoeficácia. E a autoaceitação está dentro do pilar de autoestima. Então, a autoestima é como eu me percebo dentro desses 4 pilares. A autoaceitação é eu aceito o que eu vejo? Eu aceito que como eu me julgo? É isso. Então, tem essa diferença. E ali no âmbito do profissional, né, a autoestima ela pode afetar de alguma forma? Sim, 100%. Porque é isso, né? Eu aposto em mim num cargo acima do meu, numa tarefa que eu ainda não estou acostumada. Então, por exemplo, estar aqui é algo novo para mim dentro da minha carreira e profissão. Se eu não tenho trabalhado a minha autoestima, eu não vou confiar, eu não vou arriscar, eu não vou apostar que eu posso estar aqui. Consequentemente, menos chances de crescer profissionalmente, de me desenvolver, de né, fazer esse networking, conhecer pessoas e gerar desafios. Então, uma baixa autoestima ela não gera desafios para o profissional. A relação interpessoal também, porque eu trago muito para mim, pro sentido de, nossa, você falou alguma coisa de um feedback negativo, mas foi contra mim. Não é contra mim, é a favor da empresa, é a favor da pessoa. Porque uma boa autoestima também faz com que a gente diferencie. Não, o Cássio me falou alguma coisa sobre o meu relato, sobre a minha entrevista, que não foi um feedback, né, negativo, mas também teve positivo, eu valido, mas eu entender que não é contra mim, é a favor da rádio, é a favor dos ouvintes, a favor dele, a favor do meu crescimento. E outra, né, aquilo só dói se atingir a minha ferida, né? Essa ferida precisa ser tratada, porque assim, se eu sei de onde eu estou, eu vou receber, claro, a pessoa vai vir com aquele feedback, eu posso aceitar ou não aquilo, ou entender, não, eu entendo a sua posição, né? Naquele dia eu tive que falar daquela forma mesmo, que eu tinha que seguir ali um protocolo, tá? Eu vou explicar para a pessoa, olha, não, muito obrigado pela sua opinião, né, pelo seu relato, mas naquele dia eu tive que tratar daquela maneira. Isso. Eu não poderia fazer de uma outra forma. Então eu aceito, eu concordo também com o que você está falando. Então a gente ter também essa consciência de onde a gente está. Quando está muito claro onde você está, quem é você, tudo aquilo, né, tudo o que a gente está falando aqui, fica fácil de você aceitar ou não certos comentários, certas críticas, né, avaliações, né, diferenciar. separando. Fala, Assim, fulano, eu eu não me vejo nessa posição. Naquele dia a gente precisava seguir daquela forma. Então eu entendo, eu concordo também com você que é dessa maneira, mas a empresa, né, pediu, eu estava como ali um meio ali, né, da rádio, eu estava falando em nome da rádio, não estava falando no meu CPF, eu estava falando aí no CNPJ. CNPJ, exato. Então, você cria essas diferenciações sabendo onde você está, né, quem é você ali dentro do cenário. O que é seu, o que é do outro, a gente vai separando com mais firmeza, né? E uma coisa que é bem interessante a gente colocar, porque a psicanálise as pessoas pensam, algumas pessoas falam, é muito difícil entender a psicanálise, principalmente porque tem várias linhagens também, vários autores, tem alguns que são considerados impossíveis de entender. Mas, por outro lado, ela é tão simples, né? A psicanálise ela é tão simples, porque é só você pensar, assim, num acidente, quando um prédio caiu, por exemplo, e está lá os escombros, né, desse prédio, os tijolos, né, destruídos. Então, você imagina uma pessoa numa condição bem difícil, ela teve traumas e ela está quebrada, né? Então, como que vai funcionar? Você vai justamente dentro desse escombro, você vai procurar os tijolos, que tem tijolos inteiros, tem colunas inteiras lá, você vai simplesmente refazer aquela coluna com mais base de uma forma melhor para aquele prédio, né? Então, no caso, a reconstrução da pessoa. Então, a mente da pessoa funciona assim, a psicanálise ela é construção, a gente vem de uma construção, e na terapia seria uma reconstrução, né, em caso de traumas. Ou às vezes desconstruir, né? Ou desconstruir também. Dependendo, né, de crenças, limites, como ela entendeu essa infância, como ela leva para a vida, né? E o
que eu acho mais lindo, assim, em questão de como, do mundo terapêutico, da psicologia, é que a psicanálise, né, ela fala assim, somos crianças brincando de ser adultos. Uhum. Essa frase é simples, mas ao mesmo tempo é complexa, é profunda. Porque todos nós aqui, o que ressalta em nós somos nossos desejos por isso, a nossa criança interna, Uhum. aquele infantil que vai pulsando, que nos leva a desejar para a vida. O desejo Mas primitivo, né? Como pulsão até, né? Exato. Como pulsão. E aí brincamos de ser adulto por quê? Porque temos que ser adultos, mas também alimentar essa criança. Então, o que aconteceu lá atrás vai permear pela vida toda. Então, quando a gente cuida, a gente também tem um adulto alimentando uma criança interna, nutrindo essa criança interna de forma muito saudável para o mundo. E feliz, né? Exatamente. Gente, ó, 4 horas e 48 minutos, passa rápido, né? O assunto é extenso, bastante coisa para a gente refletir, mas agradeço você que está na nossa audiência aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas. Hoje a gente trazendo mais um Domingo Terapia, né? Falando de saúde mental, que é muito importante nos dias atuais, muito em voga aí, muito em pauta, né? A gente vê falando muito nas redes sociais, e aqui a gente também, no penúltimo domingo do mês, a gente traz essa temática, né, de saúde mental, trazendo aqui um tema diferente para a gente debater. São muitos, né? Muitas questões aqui. E agradecer a Samara, que mandou aqui, ó, uma pessoa que lida bem com desafios, né, pode-se dizer que tem uma boa autoestima nesse caso? Ela manda uma pergunta, né? Também, né? Porque a gente, assim, texto e contexto. Então, o que a Osmélia falou sobre perceber o contexto. Mas um sinal de boa autoestima também é lidar bem com desafios, né? Que é a boa resistência ali, a frustração, a intermediar com desejo, com sofrimento. Então tá, eu sofri aqui, mas a resiliência, a capacidade de soluções de conflito também é parte. Não é só, mas é parte, sim. Dá pra gente pensar numa autoestima que não está ou tão fragilizada assim, ou numa boa autoestima. O Nilson Alves, ele pergunta aqui, ó, condicionamento psicológico leva a um condicionamento doméstico? Até a capacidade cognitiva leva a crises? Condicionamentos, né, pode levar aí uma questão de crises de ansiedade, essas coisas? Sim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele, mas condicionamentos me vem o piloto automático, coisas talvez, repetitivas, né? Eu acho que cairia também ali em verdades, né? Verdades que você tem, absolutas, que a gente vai criando convicções próprias, exato, né? Que a gente vai criando essas crenças limitantes, enfim. Mas essas convicções que a gente vai criando, se gera prejuízo, por exemplo, como uma ansiedade exacerbada, é ruim, né? Então, se quiser, inclusive, ler de novo a pergunta dele, porque eu não lembro da pergunta no final. Mas condicionamentos automáticos de forma destrutiva que gera prejuízo. Leva a crises, né? Pode levar a crises. Pode sim levar a crises. Ansiedade, né? Depressão. Sim. Se não tiver de acordo toque. com... a gente tá falando de um transtorno mais... é um pouco mais profundo, né? Algo mais elevado, mais sério, assim. Mas se esses condicionamentos for contra o que ele entendeu da infância, o que ele aprendeu ali, se tiver ali no superego muito rígido, se for algo que gera dor e sofrimento para ele, sim, vai gerar crises. A Samara, ela complementa aqui com um comentário, ela fala: e na realidade ser sincero com o outro é uma virtude, né? E costumamos pedir desculpa, mas preciso ser sincero, sendo que dar um feedback sincero é uma coisa boa. Comentar, né? Às vezes a pessoa... A gente vê muito relato, a gente vive, né, no coletivo, né? Você vai ouvir a opinião do outro, o outro vai falar, você não vai concordar. Você tem que ter o diálogo nas relações. Se não tiver diálogo, você vai viver sozinho. Ninguém está vivendo isolado da Terra. E por que eu preciso pedir desculpas para você por ter sido sincera, né? Então a gente tem aqui no Brasil um pouco disso. Desculpa, mas eu preciso te falar a verdade. E é o que ela fala, como assim? Então é para mentir? Eu não devo mentir, eu tenho que falar a verdade. Então, desculpa, não preciso te falar a verdade. Então, costume, né, pegando esse gancho da Samara, muito obrigado pelo relato, Samara. Isso daí vai muito ao encontro. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura, por exemplo, dos horários, questão de horário. Você vai fazer uma festa na sua casa, gente,
Vai começar lá, você tem um horário lá determinado, às 7 horas, gente, vai começar. Só que as pessoas vão passando do tempo ali nessa. Vai ficando. Daqui a pouco, 2 horas da manhã, tem gente lá. Eu vi relato de pessoas que na Europa já tem assim, ó. A festa vai ser das 7 às 10. E a pessoa, o anfitrião ali, ele não se importa e falar assim, querem 10 horas. Eu preciso descansar porque amanhã eu trabalho. Coisas que aqui a gente não faria jamais isso. E nós estamos falando de De limites. ter essa sinceridade, de falar, olha, gente, a festa é das 7 às 10, viu? A partir das 10, cada um para sua casa, porque eu preciso trabalhar no outro dia. Então é disso da sinceridade, da gente falar. Aqui a gente se sente ofendido. Exatamente. Né? Então, exato, né? Eu acho que tem muito essa questão de cultura, mas também tem de subjetividade, né? De cada pessoa entre colocar o limite. Porque se eu consigo colocar os meus limites, eu também automaticamente consigo respeitar o limite do outro, né? Então, quando eu vejo num convite, eu tô falando meu exemplo, né? Hoje em dia, quando eu vejo num convite que é das 7 às 11, geralmente, né, 4 horas aí de buffet, é das 7 às 11. Né? Então, festa infantil, por exemplo. Eu vou 10h30 eu já me organizo, já vou ali começo a me organizar entendendo que é das 7 às 11. Então, eu penso no outro porque eu consigo colocar os meus limites também. Entender e respeitar os limites do outro. Mas tem muito a ver com comunicação. O problema não é o que eu falo, é como eu falo. É como eu comunico o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu acho. Para que o outro entenda também de uma forma menos agressiva, que aí é uma vertente da comunicação não violenta, mas que é extremamente importante para o nosso assunto de autoestima, de como eu entendo o que o outro fala, enfim. Dialogar, né? Vamos dialogar. O diálogo faz parte da convivência, né? Às vezes você não vai gostar muito, mas... Eu tive um professor que ele cobrava muito dos alunos nesse sentido de você não está olhando em volta todo ao redor. Então, olhe tudo. Porque eu preciso olhar como que o outro está, como que ele está hoje nesse dia. Eu não posso sair só a partir de como eu estou me sentindo hoje, né? Então, eu tenho que olhar muito ao meu redor. Isso, considerar, né? Empatia. Isso de olhar ao redor, né? Tem um outro relato, são muitos relatos. Um exemplo, questão religiosa, né? O líder, uma pessoa ali da igreja chegou para o líder dele e perguntou assim, olha, eu não consigo vir aqui na igreja porque há muita fofoca, há muito falatório, eu não me encontrei aqui dentro, né? Ele falou, faz o seguinte, pega esse copo com água, enche ele de água, você vai ter que dar a volta aqui dentro da igreja, né, do templo, e não deixar a água cair. Então ele pegou aquele copo, andou, ficou olhando para o copo cuidadosamente para que a água não caísse. Ele falou, você reparou alguma coisa em volta? Aí ele falou, não, porque eu estava cuidando ali do meu copinho, né, para não derramar a água. Ele falou, tá vendo? Se você não ficar reparando ao seu entorno ali, prestando atenção no outro, nas fofocas, no falatório que acontece ali no seu entorno, e prestar atenção em si, no seu copinho, e cuidar ali do seu espaço, você não vai ter problema em lugar nenhum, né? Então, às vezes, tem isso também, né? De você cuida do seu copinho, do seu campo ali, porque conversas, né? Fofoca, do seu jardim, que a gente tá sempre ali, a grama do vizinho é melhor. Tem esse aspecto que é extremamente importante também, como, né? Eu não preciso interagir com o que eu não concordo, com o que eu não gosto, mas também entra essa questão, mas eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante. Às vezes eu vou interagindo. Mas também se respeitar ao ponto de entender esse ambiente não me agradou, eu não consegui me desenvolver aqui, mas não é a religião, não é a crença, vou para um outro para que eu possa me encontrar melhor de repente também, né? Sim. Mas sim, essa questão de cuidar do próprio jardim para que eu não possa perceber tanto ao meu entorno. Perder tempo, né? E ser esponja, né? Ficar muito pegando aí a coisa de fora e não ficando mal com aquilo. Enfim, é o equilíbrio, né? Que a gente também começou no início, entre ego, superego, o equilíbrio é importante. Então, tudo também é equilíbrio, né? Tem horas que eu preciso perceber o meu ao redor, né? Não posso focar só em mim. Tem hora que eu me importar tanto com o redor a ponto de me desfocar também não é bom, né? Não é bom. Então, o equilíbrio sempre o autoconhecimento e a psicanálise. Sim.
Pessoal, chegando aqui, ó, 4 horas e 57 minutos, 3 minutos aí para finalizar a nossa programação, e um item aqui que a gente pontuou, e último, né, para a gente nos despedir, quais as técnicas aí psicanalísticas, né, que podem ajudar aí na construção de uma autoestima saudável. Então, quem quiser, quem está nos ouvindo agora, quais aí as dicas, né, que a gente pode compartilhar aqui para quem está com a baixa autoestima aí, né, tá com alguma questão que precisa ser melhorada, como superar a falta de autoconfiança, né? Então, Acreditar em você mesmo. como a gente veio com um foco maior em Winnicott, né? Porque são várias linhagens, vários psicanalistas, vários escritores, e todos são bacanas, e todos têm a sua teoria, né? Sua teoria, seu ponto alto. Mas eu acredito que tudo leva para o mesmo lugar, né? Mas como a gente veio por Winnicott, então, assim, um paciente que chega no teu consultório, esse ambiente facilitador, né, proporcionado pela mãe suficientemente boa, então o psicanalista ele pode criar no setting analítico esse ambiente facilitador, essa rede de apoio, e ele fazer esse holding, né, que é a palavra dele, o holding, de estar acolhendo esse paciente para que ele traga as pedrinhas, né, que a Karen colocou lá de trás, e que ele represente ali, que ele transfira para mim, enquanto psicanalista, que ele crie no setting essa transferência, para que ele possa ressignificar aquilo, elaborar aquilo, repetir aquilo, e ele elaborar, e como adulto ele entender que ele pode fazer diferente daquela situação. Assim. E assim, né, dentro do... eu vou buscar a psicanálise para tratar a autoestima. Nós temos, como ferramenta do processo terapêutico, análise de sonhos também. Sonhos é um caminho que nos conduz ao inconsciente, então são conteúdos inconscientes. Nós vamos interpretar esses sonhos, trazer para análise como parte do processo, para entender como essa pessoa se olha, como ela se vê. É o refazimento também de perspectivas do mundo, dela mesmo, através da análise pessoal, ali no processo terapêutico. Mas quando a gente fala de dica procure se compreender, principalmente através do processo terapêutico. Então, são, assim, a dica que eu daria hoje, porque é perigoso quando a gente fala de dicas, assim, se não for através de um profissional habilitado para conduzir essa pessoa a uma boa autoestima, assim. Então, análise pessoal. Ali no consultório online ou presencial, enfim, tem o mesmo efeito, mas é isso. A terapia. Agradecer a Samara, que também complementou aqui com o relato que eu disse há pouco, né? Ela fala o seguinte, exatamente, eu menciono isso porque aqui na Europa, estou na Holanda, né? A gente percebe que nós brasileiros temos uma tendência de agir para agradar ao outro, como exemplo aí a festa que você deu, que eu falei há pouco, né? E ela complementa aqui, acredito que a cultura em que estamos inseridos também construiu aí para que isso, né, como somos. E na Europa, ela complementa, todos os europeus, né, costumam dizer que os brasileiros têm medo de falar não, questão de agradar, né? É uma verdade, né? A gente gosta de querer agradar e acaba, você fica ali guardando, mas eu não queria ir, por que eu não falei de não ir naquele lugar, né, naquele casamento, eu não estava afim de ir, eu tive que ir obrigado ali, porque me pediram para ir, não conheço ninguém lá, e porque eu não falei não, não vou, né, não estou muito querendo, né, não estou sentimento de querer ir muito nesse lugar. Então a gente tem disso mesmo, querer agradar, né? Cultural. Acho que dá pra gente encerrar pensando que a gente pode falar um não de forma gentil, né? E isso não diz sobre não dizer não de forma expressiva, Sim. Né? Dizer não de forma gentil, que aí a gente também aprende a escutar um não de forma gentil. Que por mais que é cultural, mudando, se cada um for se importar em mudar consigo mesmo, a gente consegue, de repente, ir criando uma nova cultura aos poucos, de ouvir e dizer não, né? Exatamente. Gente, 17 horas e 1 minuto, chegamos aqui ao final do programa Alô Pessoas, queria agradecer muito aqui as meninas, a Keren Rapuk aqui, a Osmélia César, por essa tarde aqui com a gente, lembrando que esse conteúdo ele vai ficar gravado aqui na live do Facebook, eu vou tentar recortar ele e jogar lá no YouTube para ficar mais acessível para quem não conseguiu pegar no online, fica lá no nosso YouTube, no Alô Pessoas, então vou tentar pegar essa live aqui e subir lá no nosso YouTube.
Agradecer você, ouvinte também, que participou aqui, quem participou aqui na live, né? O Nilson Alves, a Samara que mandou aí seus questionamentos, né? Suas vivências também. Agradecer muito aqui o Conhecer Saúde Integrada, lá, da Lídia Guerra, está à frente desse projeto maravilhoso aqui, trazendo profissionais gabaritados aqui para falar de saúde mental, que é muito importante nos dias atuais. Então, deixa as considerações aqui, Keren e Osmélia, para a gente finalizar. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também, muito feliz de ter participado. Quero agradecer a Keren, que também fez parceria, porque eu falo, é muito bom, né? Estar com alguém, né? Sim, eu agradeço também. Obrigada. Obrigada. Adorei a nossa troca aqui, foi muito boa. E obrigada, Cássio. Obrigada, Imagina, Lídia, bem-vinda também, sempre aqui, não só na nossa Feliz. programação, mas a Rádio Heliópolis tem aí programas infinitos aí pra gente falar sempre de saúde mental. Adorei. E Rosália Oliveira também, as suas considerações. Obrigada, meninas, né? Como sempre esses conteúdos aí que a Lídia traz para a gente, né? Tem trazido, são muito enriquecedores. Agradecer a presença de vocês e sejam sempre bem-vindas. Deixar um beijo, um abraço, né, para os nossos ouvintes e obrigada, né, por mais um final de semana aqui com a gente. Agradeço. Tchau. O Instagram de vocês, só confirmando. Eu Keren Rapuk, Keren com K, Rapuk com H e 2 P's. E Osmélia.César. Osmélia.César. A Samara aqui, ó, parabéns pelo belo trabalho, pessoal. Muito obrigado, viu, Samara? Obrigada, A gente Samara. que agradece Obrigada. aqui. Um beijo. Então, o conteúdo fica aqui, gente. Fique sintonizado na Rádio Comunitária Heliópolis. Próximo fim de semana, a gente está de volta a partir das 3 horas do próximo sábado. Todo fim de semana, das 3 às 5, eu, Cássio Gama e a Rosália Oliveira aqui, trazendo entrevista, bate-papo, música. Sempre um tema bacana aqui para acrescentar aí no seu fim de semana. Então, fique bem, boa semana e continue sintonizado aqui na Rádio Comunitária. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM